Bem-vindo a mais uma videoaula do 11º ano de Matemática Simples. Hoje vamos falar um bocadinho sobre os fenómenos periódicos. Então, deixem-me já passar aqui para a sebenta. Vamos analisar um pouco mais a fundo estas funções do tipo y igual a mais b seno de cx menos d ou com o cosseno também. E vamos tentar perceber o que é que estes parâmetros, este A, B, C e D, que são números reais, sendo que o B e o C querem-se diferentes de zero, também são valores não nulos, o A e o D, esses sim, podem ser iguais a zero. Vamos ver o que é que eles alteram relativamente às funções seno de x e às funções cosseno de x. Então vamos ver um a um e depois vamos tentar resolver este exercício aqui para descobrir qual é que é a expressão da função. O A diz respeito à translação vertical da nossa função. Portanto, se o A for positivo, se o A for maior do que zero, a função original seno sobe esse mesmo valor. Se o A for negativo, a função desce. Vamos ver aqui na calculadora um gráfico dinâmico com isto e vamos só meter aqui o nosso parâmetro A variar. Vamos selecionar o nosso parâmetro A. Vou considerar aqui o B e o C como sendo iguais a 1 e vamos só meter o A variar desde 1 até 5, só para vocês verem o que acontece à função quando o A assume o valor 1, 2, 3, 4 ou 5. Estão a ver? A função vai subindo. A função original do C não dava ali à volta do parâmetro 0. Aliás, até posso meter o A a valer 0. Deixem-me só voltar aqui atrás e meter o A começar no 0. Vamos só meter aqui o A a começar no 0. Só para dizer que o 0 seria a função original, seria apenas o seno. Só mandar desenhar novamente. Portanto, ela começa ali o gráfico da função seno e cada vez que o A vai mudando, a função vai subindo um pouco mais. Como é que se calcula o A, por exemplo, numa função deste género? Como é que se calcula o A se nós tivermos uma função deste género? Há um truque que tem a ver com o valor do A se nós já tivermos o gráfico. O A não é mais do que o máximo menos o mínimo. Desculpem, o máximo mais o mínimo a dividir por 2. No fundo, é esta linha que corta a função, esta função, esta curva, ao meio. Portanto, neste caso, o máximo é 10, o mínimo é 6, fica 10 mais 6 e por 2 vai dar 8. Então já temos o parâmetro A. Vou já meter aqui, o A é igual a 8. Vamos passar para o B, que é o número que está aqui fora a multiplicar. Ora, o B tem há várias alterações possíveis para o valor do B. Quando, por exemplo, o B é maior do que 1, um valor positivo maior do que 1, a função vai expandir, vai sofrer uma dilatação vertical de acordo com esse mesmo valor. Portanto, é como se os y passassem todos a valer, por exemplo, se o B fosse 2, os y passariam todos a valer o dobro. Se o B estiver entre 0 e 1, a função já não dilata, mas sim contrai, quase como se ela fosse achatada relativamente ao eixo dos y. Portanto, estamos a falar, por exemplo, se o b for 0,5, os valores dos y passam a valer 0,5 e a função como que encolhe. Se o b for negativo e menor do que menos 1, além dela também dilatar de acordo com o módulo desse valor, por exemplo, se estivermos a considerar o b igual a menos 2, a função não só dilata para o dobro, como também sofre uma simetria, uma reflexão relativamente ao eixo do x. Portanto, é uma simetria também vertical. Aliás, se já deram conta, estes dois parâmetros aqui fora dizem respeito às alterações que a função sofre verticalmente, portanto, relativamente ao valor dos y. E se o b estiver entre menos 1 e 0, a função não só faz uma reflexão, como há pouco, que o b é negativo, como também ela vai neste caso, contrair. Então vamos voltar aqui ao nosso gráfico dinâmico. Deixem-me voltar aqui, vamos voltar atrás. Vamos considerar agora aqui o B. Vamos selecionar aqui o B. Vamos meter o A a valer 0, para partirmos do seno original. E vamos meter o B a começar em 1 até 5 e a andar um de cada vez. Portanto, aqui, quando o B é 1, a função é exatamente igual e vocês vão ver que à medida que o b vai lendo 2, 3, 4 ou 5, a função vai cada vez dilatar mais. Também, portanto, sofre uma dilatação. Também podíamos fazer isto com um parâmetro menor do que 1, mas é só para vocês terem aqui uma ideia do que é que acontece à nossa função. Então, vamos agora calcular como é que se calculou o b neste caso.
Já agora o B, há duas hipóteses quando nós vemos um gráfico destes. O módulo de B é apenas a amplitude da função, que é o máximo menos o mínimo a dividir por 2. Neste caso, o máximo menos o mínimo dá 4, que é a amplitude desta função, é esta diferença aqui. 4 a dividir por 2 dá 2. Portanto, podemos considerar o B como sendo igual a 2, como o B sendo igual a menos 2, mas vamos aqui, para não complicarmos mais isto, não há necessidade de considerarmos aqui a reflexão, vamos apenas considerar o B igual a 2. Vamos ver agora o C. O C já é um parâmetro que surge dentro da função. Portanto, temos o C aqui dentro a multiplicar por este x menos d, que também diz respeito a contrações, só que são contrações ou expansões horizontais. E aqui as coisas são um bocadinho ao contrário daquilo que nós vimos há pouco. Quando o C é maior do que 1, a função não dilata, contrai. Contrai de acordo com o fator 1 sobre C. Portanto, o que é que isto quer dizer? Se, por exemplo, o C for igual a 2, todos os x vão contrair para um meio, vão valer um meio menos. Então, vamos multiplicar os valores de x por um meio. Se o C estiver entre 0 e 1, a função não contrai, mas dilata. Aqui o C é um bocado mentiroso, porque o fator é sempre invertido. Portanto, se por exemplo o C for igual a 2, a função vai dilatar de acordo com o fator 2. Portanto, os x ficam todos a multiplicar por 2. Cuidado aqui que o C ele é mentiroso. Já agora, quando o C é negativo, a função também vai fazer uma reflexão, só que é uma reflexão horizontal. Isto é tudo horizontal. Como é que, olhando para um gráfico, conseguimos obter o valor do C? O C é sempre igual a 2π a dividir pelo período da função. E já agora, o C também tem duas soluções possíveis. E vice-versa, se vocês tiverem o C, também conseguem encontrar o período apenas dividindo 2π, o período mínimo positivo, entenda-se, apenas dividindo 2π por o módulo de C. Então, olhando para o nosso gráfico, o período desta função, que é esta distânciazinha aqui no x, é o tempo que a função demora a dar uma volta completa, porque ela depois aqui reinicia, está bem? A partir daqui volta a ser igual. O período aqui é 12, está bem? Esta distância, o período vê-se sempre no eixo do x, o período aqui é 12. Portanto, este C será apenas π/6. Então, olhem, a nossa função, e já agora vamos fazer com o cosseno, está bem? A nossa função será 8 mais 2 cosseno de π/6 de x menos d. Que agora vamos ao último parâmetro que tem a ver com a translação horizontal, este d que aparece aqui dentro, a somar, ou neste caso a subtrair. Este d tem a ver com a translação horizontal que a função sofre. Já agora, quando o d é positivo, a função anda para a direita, quando o d é negativo, a função anda para a esquerda. Mas muito cuidado, que este d aparece aqui sempre com o sinal invertido, está bem? Portanto, se nós tivermos, por exemplo, uma função assim, seno de, desculpem, seno de 2x menos π terços, o d não é menos π terços, o d é mesmo π terços. Se aqui tiver um mais, o d já seria menos π terços. O d aparece sempre com o sinal ao contrário aqui. Ora, como é que eu calculo o d? Eu posso tentar ver qual foi a translação horizontal que a função sofreu originalmente, ou então, que eu acho que é muito mais simples, peguem no extremo qualquer da vossa função. Vamos pegar neste extremo aqui, que é o mais simples de todo, o 0,10. E vamos substituir o y por 10 e o x por 0. E ficamos apenas, substituírem aqui o x por 0, o x desaparece, ficamos aqui dentro apenas com menos π/6 de d. Como é que eu agora calculo o d? Passo o 8 para lá a subtrair, fica 2. Passo o 2 a dividir, fica 1. E agora resolvo esta equação. O D tem uma particularidade, há uma infinidade de soluções possíveis para o D, vamos aqui só escolher uma. Como o cosseno é 1 no ângulo 0, podemos dizer que menos π/6 de D é igual a 0, ou seja, o D também é 0. Esta função não sofreu nenhuma translação horizontal, até porque eu estou a fazer isto com o cosseno, e não sei se recordam, o cosseno tem mais ou menos o mesmo aspecto, começa no ponto mais alto e depois vai descendo. Portanto, esta função não sofre translação horizontal nenhuma. Quer isto dizer que a minha função, e já agora já vamos ver ali o gráfico dinâmico também, seria esta, 8 mais 2 cosseno de π/6 de x menos 0, podemos apenas deixá-lo ficar assim. Mas deixem-me só ver aqui no gráfico, no instantinho, que eu não cheguei a fazer isso. Deixem-me mudar aqui o b para 1. Oi. Deixem-me voltar aqui atrás. Exit. Deixem-me mudar aqui o b por 1. Vamos fazer agora
o nosso gráfico dinâmico a mexer-se relativamente ao C, para vocês verem que ele sofre. Ali está o C selecionado. Vamos fazer o set, vamos meter o C variado desde 1 até 5. Vão ver que a função vai encolhendo. O C, lembram-se que era aquele parâmetro horizontal, a função está a encolher, portanto fica com muito mais ondinhas. Lembram-se que o C aqui é um bocado mentiroso, não é? Quando o C é 1, 2, 3, 4 ou 5, quando é 2, 3, 4 ou 5, a função vai encolher um meio, um terço, um quarto ou um quinto relativamente ao eixo do X, portanto sofre a tal contração. E também podemos fazer aqui a translação horizontal, embora se calhar não se vai perceber muito bem. É mais difícil como a função tem aquele aspecto em curvas infinitas. Portanto, vamos voltar a meter aqui o C valer 1. Vamos fazer aqui o set no D. Desculpem, não é isto. Selecionar primeiro o D, depois já fazemos o set, a começar em 0 até 5. E vão ver que a função vai andar para a direita uma unidade. Cada vez que eu vou mudando o valor do D. Parece que ela está a mexer-se, não é? E é o que está a acontecer, é uma translação horizontal da nossa função. Ora, só para confirmar, vamos ver na calculadora com a janela que está aqui, se esta função funcionou ou não. Vamos só aqui ao menu, vamos apagar este gráfico que aqui está e vamos ter a nossa função, não sei se recordam, era 8 mais 2 cosseno de, abrir parênteses, fração π sextos de x. E a janela que está ali vai desde 0 até 24, que é 24 horas no X. Vamos só meter a janela como está aqui. 0 até 24. E o Y vai desde 0 até, vamos meter 11, para se conseguir ver ali bem o gráfico da nossa função. Como podem ver, conseguimos mesmo chegar à expressão da função só olhando para o gráfico e aproveitando todos estes truquezinhos para calcular estes parâmetros. Portanto, o A era o máximo mais o mínimo dividido por 2, o B é o máximo menos o mínimo dividido por 2, o C é 2π sobre o período da função e o D podemos utilizar um extremo quando já tivermos os outros parâmetros todos. Portanto, convém ter os outros parâmetros para conseguir descobrir o D. Já agora, só para confirmarmos, o máximo dessa função aparece ali no 12,10, aparece também. Pronto, a janela não meti o suficientemente ampla para apanhar um 0, deixem-me só mudar aqui a janela, para apanhar aqui de menos 1 até 25, vá, que é para apanharmos aqueles máximos todos, só para confirmar. O máximo é 0, ele é aproximadamente 0,10, o outro máximo é 12,10 e o outro há de ser 24,10. Se formos ao mínimo, só para vocês verem que o desenho está mesmo igual, é o ponto 66 e o ponto 18,6. Portanto, conseguimos, só olhando para o gráfico, conseguir chegar à expressão da função. Uma última observaçãozinha muito rápida. Se vos aparecer, ainda falta aqui definir esta questão do o período mínimo positivo da função, normalmente representa-se por t, e o inverso de t chama-se a frequência da função. Portanto, se vos pedirem a frequência da função, é o inverso do período da função. Lembram-se que o período daquela há pouco era 12, então a frequência será 1 sobre 12, e normalmente expressa-se em Hertz. Isto depois também tem a ver um bocadinho com física. Queria-vos só falar muito rapidamente, só para olharmos para uma função e ver como é que ficam as transformações. Se vos aparecer uma função do tipo 3 menos 2 seno de 2 não, vamos ter aqui 5 terços de x menos π meios. E vos pedirem, por exemplo, como é que a partir do seno de x chegamos a esta função, eu estou a meter aqui as transformações todas, aquilo que nós temos que fazer é, primeiro, dizer que, por causa deste menos 2, a função sofreu uma reflexão vertical e expandiu 2 vezes. Fez uma dilatação, segundo o fator 2, na direção do eixo dos y. Depois, este 3 faz com que a função sofra uma translação vertical de acordo com o vetor 0,3, uma translação vertical de 3 unidades. Depois, este 5 terços que aqui está faz com que a função, atenção que o 5 terços é maior do que 1, portanto lembram-se que o ser é mentiroso, o nosso fator vai contrair, portanto a função vai contrair horizontalmente segundo o fator 3 quintos e não 5 terços, porque ele inverte, e finalmente sofre uma translação horizontal na direção do vetor π meios 0, ou seja, uma translação horizontal de π meios. Já agora, se quiséssemos o período desta função, lembram-se que o C era 2π sobre o período, então também podemos pensar ao contrário. O período é
2π sobre c, ou seja, neste caso vai ficar 2π sobre 5 terços, que dá 6π sobre 5. E a frequência seria o inverso deste valor. Tá? Pronto, isto é só para vermos aqui as transformações todas, estão um exagero, está aqui todas as transformações vistas de uma vez só, mas ao menos assim ficam com uma percepção de como é que se faz uma descrição completa de uma função deste estilo. Pronto, espero que esta aula tenha sido útil para ti. Se quiseres tirar alguma dúvida ou adquirir a nossa sebenta, deixa-me uma mensagem no nosso vídeo do YouTube. Bom trabalho, bom estudo e até breve.